Obrigado, Marquinhos, Cauado, igreja. Bom demais estar com esses queridos companheiros aí, presbíteros de alguns lugares, amém? Todos são muito bem-vindos. A gente pediu ao Senhor uma palavra desde que o Marquinhos, ele repartiu comigo esse convite, né? Falou comigo, você vai estar aí, compartilhe a palavra. Aí a gente começou a meditar sobre isso e sobre o que Deus queria falar. E aí, Deus tem nos falado e eu quero repartir com os irmãos essa palavra. Estou com peso no meu coração forte desde que Deus começou a nos falar. Vou estar dentro da palavra aí do Irlan, né, que ele disse assim, consagrar ao Senhor. E nós vamos falar que essa consagração, ela implica numa decisão dia a dia a respeito daquilo que Deus quer trabalhar em cada um de nós. Quero pedir aos irmãos para abrirmos a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 9 até o capítulo 3, versículos 1 a 4, a gente vai cantar um cântico, pelo horário, nem sei se ainda conseguimos, mas vamos, em nome de Jesus. Vai dar tempo. Vai dar tempo, né? Porque tinha muitas coisas, né? Eu quero ler primeiro, ou cantamos primeiro, Marquinhos? Vamos cantar. Você quer ler primeiro? Todos abriram a palavra aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 até 3, no versículo de número 4. Quero pedir aos irmãos que atentem para a palavra, porque a palavra por si só fala tremendamente. E é a partir da palavra que nós vamos ler, e que queríamos ter muito tempo para discorrer algumas verdades tremendas do Espírito Santo através dessa palavra. Mas preste atenção, leia. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A gente tem que entrar nessa palavra para entendermos que o que Deus preparou para nós, nunca um coração humano poderia receber, a não ser aqueles que Deus preparou o coração para nos revelar essas coisas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Mas Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Foi pelo Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus que nos revela essas coisas. E revela a nós, os pequeninos. Deus quer nos jogar assim numa condição de entender que tem coisas que são reveladas para nós. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e é verdade. E na palavra nós vamos ver a diferença que isso faz. E sim, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia.
disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. O tempo todo Deus está nos convencendo que não é o homem, mas é Deus no homem, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Vamos entender o que é esse homem natural, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, que somos nós, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Entra nessa palavra com profundidade. Nós temos a mente de Cristo. O versículo 10 diz que o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. E Ele nos revelou isso. Eu, porém, irmãos, não pude vos falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças sem Cristo. Paulo está sendo usado pelo Espírito Santo para falar à igreja em Coríntios. Está falando aos irmãos: leite vos dei a beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e outro: eu sou de Apolo, vem essa frase extremamente forte: não é evidente que andais segundo os homens? Obrigado, Pai, pela tua palavra. Ensina-nos, Senhor. Tu conheces a igreja, Pai. A igreja é tua. Nós somos teus, Pai. Em nome de Jesus, traz revelação a cada um de nós. Todos, Pai, não nos deixe fora da revelação que tu queres nos entregar pelo Espírito Santo. Nós oramos e te pedimos, Paizinho, no nome de Jesus Cristo. Fala conosco, Senhor. Aleluia. Vamos cantar esse cântico. Quando Deus nos falou sobre essa palavra, Ele colocava um peso sobre a igreja. Tem andado muito pelo Brasil e no exterior. Deus tem colocado algumas cargas. Vamos agora, outubro todo, para a Europa. Estávamos nos Estados Unidos. Domingo passado eu falei com a igreja do Chile, em Santiago. E eu creio que é uma necessidade mundial, eu digo para os irmãos. Mas Deus quer cuidar de nós. Amém. Porque Ele vem bem no particular para falar conosco. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Vamos colocar como uma oração para o Senhor. Que o tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro
Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho, tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, seu valor é maior. Declara, eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, Pai. Vamos declarar como Maria escolheu a boa parte. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Te encontrou o bem mais precioso. Você tem a Jesus. Pode assentar. É a palavra. Irmãos, vamos entender aquilo que Deus colocou no coração de Paulo. Ele tinha ficado 1 ano e meio com a igreja lá em Coríntios. Aí ele recebeu uma carta dos irmãos de Coríntios. Está escrito lá em 1 Coríntios 7, no versículo 1, no princípiozinho. E a carta que ele recebeu dos irmãos dizia exatamente isso, que os irmãos em Coríntios estavam vivendo uma experiência carnal. Irmãos em Cristo vivendo uma experiência carnal. É possível, a gente sabe disso. A gente vai falar sobre esses homens. Quando Paulo fala aos Romanos 8, eu vou ser muito rapidinho com alguns textos, né? Versículo 6 até o versículo 8. Romanos 8, 6 a 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne,
mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar, é claro. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A gente sabe que lá no livro de Coríntios, nessa primeira carta aos Coríntios, Deus usou muito a igreja. A gente lembra dos dons, de como a manifestação de Deus era grande na igreja de Coríntios. Mas, de fato, também haviam muitos problemas na igreja de Coríntios. Se a gente abre aqui o capítulo 7, tem uma afirmação também muito difícil. O capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, aqui no primeiro versículo, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Era uma situação muito complicada. A maneira que os irmãos viviam também era uma maneira que Paulo estava corrigindo, repreendendo. Nem entre os gentios eles faziam tais coisas, como nós ficaríamos escandalizados hoje, né? De uma pessoa que possui a sua própria mãe. Mas esses 6 primeiros capítulos aqui de Coríntios, 1 Coríntios, Paulo corrige uma quantidade de situações entre os irmãos de Coríntios. E aqui a palavra diz: eu quero lembrar aos irmãos que a gente aprende tudo, vive tudo pela palavra. Eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro. Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Então Paulo, como apóstolo da igreja em Coríntios, Deus tinha levantado a igreja em Coríntios através da vida de Paulo. Ele agora de longe recebe uma carta mostrando aquela carnalidade que os irmãos em Coríntios estavam vivendo. E aqui no versículo 4, né, que nós lemos e frisei já, capítulo 3, versículo 4, Paulo afirma assim: não é evidente que andais segundo os homens? E a gente quer entender isso, o que é andar segundo os homens. E Paulo estava perplexo, né, a respeito das situações que haviam na igreja em Coríntios. É por isso que hoje, se nós chegarmos na Grécia, em Éfeso, se a gente chega na cidade de Coríntios, hoje não tem mais nada desse testemunho todo que a gente vê na carta à igreja de Éfeso, à igreja de Coríntios, né? E é isso que Deus quer que conservemos do nosso espírito, para que o próprio Deus seja levantado. Nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo expressa a tristeza dele, a aflição que ele tinha, a situação do sofrimento, da angústia, da palpitação, do desespero, das lutas, da perseguição, e tudo o que ele passava com relação à igreja e as dificuldades que ele notava na vida dos irmãos. Aí a gente tem que pensar assim: a gente vive dias difíceis. Eu me refiro à igreja como um todo. Nós estamos falando do corpo de Cristo como um todo. Não estamos vendo a situação local, mas a gente sabe o que passamos aí na rua quando falamos sobre a igreja. Porque é uma quantidade de coisas que acontecem e pessoas que ficam escandalizadas com o posicionamento da igreja.
Então, nós temos que estudar um pouquinho sobre 3 tipos de homens, para a gente entender isso aqui à luz da palavra. A gente leu no capítulo 2 aqui, e a Bíblia vai dizer, e fica claro, a respeito do homem natural. Esse homem natural, ele não conhece a Deus. Os versículos que nós lemos e que vamos ler, a gente vai entender sobre esse homem natural. Ele nega a Deus porque não conhece, não teve uma experiência, não nasceu de novo. E a gente não tem que ficar surpreendido com a atitude dessas pessoas que criticam, desprezam, pessoas que debocham, que ignoram, que perseguem, que nos odeiam, alguns deles, né? Mas por quê? Porque não nasceram de novo. E a Bíblia diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está em João, no capítulo 3, nos versículos 5, no versículo 7 também, a palavra mostra a importância de nascer de novo. Tudo bem, nós nascemos de novo. Acho que é bom citar aqui Romanos no capítulo 6, sobre esse novo nascimento. Quantas vezes já pude compartilhar esse texto nos batismos, né? Porque no batismo a gente tem que lembrar esse texto. Romanos capítulo 6, 1 até o versículo 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Não, de maneira nenhuma. O versículo segue. Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Tão clara a palavra. E essa palavra requer exatamente andar no Espírito, e Deus vai nos falar muito sobre esse andar, porque isso tem que ser cultivado, conservado a cada dia. A cada dia. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então Deus está nos mostrando que agora requer de cada um de nós uma posição nele, andarmos em novidade de vida. As pessoas, quando nos verem na rua, em qualquer lugar, no trabalho, etc., elas estão tendo um contato com alguém que nasceu de novo, em Cristo Jesus. Essa é a principal diferença. Os nossos vizinhos, eles têm que ter essa posição nossa. Estava ocupado agora antes, um pouquinho de vir para cá, e me procuraram lá em casa. Estava tendo um tempo com o irmão que veio de fora para estar comigo, o Ari de Campinas. E eu estava com ele, compartilhando, mas alguém me procurou e disse assim, não, tem uma emergência, o porteiro está passando mal e nós bebemos, você é o único que não bebe aqui. Eu falei, eu posso ir. Eu não bebo mesmo. Eu estava bem, parei tudo, fui, tinha que chegar, estava meditando, orando, mas por que às vezes nós temos que fazer alguma coisa? Deus me lembrou uma palavra aqui quando nós estávamos aqui em Tiago, quero só citar, Tiago capítulo 4, no versículo 17, eu quero andar com vocês assim pela palavra, porque, irmãos, é pela palavra que nós somos sustentados, é pela palavra que nós somos educados, porque a palavra de Deus, ela é útil para o ensino em todo o tempo. A palavra de Deus é que nos educa, é a palavra da justiça,
E diz aqui no 17, Tiago 4,17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, não é só aquela questão de que nós entendemos algumas coisas do Evangelho, e através do Evangelho a gente vive, e a gente canta, bate palma, ora, a gente entrega oferta, dízimo, a gente sai, visita, a gente socorre as pessoas, etc. Mas a Bíblia está dizendo que muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos. Aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, a palavra diz assim, está pecando. Isso diz respeito a muitas das nossas atitudes como cristãos, que a gente lê em muitos versículos sobre o nosso comportamento, o que Deus espera de nós. E é isso que Deus está nos falando sobre a questão da carne, e que temos que vencer a carne, temos que vencer a nós mesmos, porque tem uma batalha dentro de nós, que somos cristãos, que somos nascidos de novo. Deus não requer isso do mundo, porque eles têm o espírito do mundo, mas nós temos o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos dirige, que nos orienta. Então a palavra é para ir te convencendo sobre o seu comportamento, sobre a maneira que nós vivemos. E aqui no finalzinho que nós lemos aí de Romanos capítulo 6, né? A gente já leu Romanos 6, 1 a 4. A Bíblia diz que nós temos que andar em novidade de vida. É uma posição nossa, porque de fato nós nascemos de novo. Vamos falar um pouquinho do homem espiritual. O texto que nós lemos fala muito desse homem espiritual, porque esse homem espiritual, ele vai ter revelação que outros não tiveram. É por isso que a gente tem uma responsabilidade diferente. E quando nós que conhecemos a palavra pecamos, sabemos que estamos pecando, a situação é mais grave ainda, porque eles pecam, mas não têm conhecimento, eles não têm convicção de pecado, mas nós temos, porque nós temos o Espírito da verdade, o Espírito do Pai, nós temos Deus do nosso coração. E eu quero te dizer assim, para cair no seu coração, é grave quando você não dá atenção a essa palavra que Deus está nos dando, porque é isso que de fato enfraquece cada um de nós como cristãos. Porque se somos espirituais, a gente tem que viver uma vida no Espírito. E esse texto, primeiro, está muito claro sobre o Espírito de Deus, que revela todas as coisas, essa profundidade de Deus, e que a gente tem recebido desse Espírito que vem de Deus, para que conheçamos essas coisas de Deus, para que possamos viver essas palavras ensinadas por sabedoria de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem natural não vai aceitar isso. Agora, quando a gente começa a ouvir Deus, o homem espiritual, irmãos, isso é loucura, é o que nos ensina a palavra. E nós somos salvos pela loucura da pregação, e a gente parece louco mesmo, que a gente começa a ouvir Deus e a gente faz umas coisas malucas, amém? Tão gostoso estar no shopping aqui com um casal, agora essa semana, e não importa, tem tanta gente, impõe as mãos, chora, se derrama, eu nem sei quantas mesas estão do lado, mas não me importo com isso, porque de fato eu sou louco, sou maluco por Deus, não importa. Se alguém até quer me perguntar, e aí, que é essa loucura que você está fazendo aí? Chorando e... Não, é porque essas coisas são de Deus. Por que o pessoal tem que estranhar a nossa vida? Porque
A gente costuma ficar falando sem ter ninguém perto, a gente está falando com Deus, né? Eu gosto muito de estar na bicicleta, falando com Deus, levantando a mão e chorando. É legal, o pessoal pensa que eu estou suado. Mas Deus vai falando. E a gente chora, e a gente muda os valores em Deus. A gente, pela palavra, restitui, se humilha, quebranta, confessa, pede perdão. Aí alguém diz assim, esse cara, ele está numa lavagem cerebral daquela, está doente, está louco, interna o cara. E de fato alguém talvez já pensou isso de você, até porque também a gente fala em línguas estranhas, amém? Falar em línguas estranhas, A Sâmia, desde a metodista lá, quando era tradicional, o pastor dizia para ela, pois é, a Sâmia fala inglês. Não, ela fala a língua dos anjos. Não é só inglês, louvado seja o Senhor. A gente é maluco de falar línguas estranhas. E quando a gente sofre algum tipo de pressão, a gente, diante de Deus, nossa posição tem que ser sóbria, nossa posição tem que ser de dependência de Deus. A gente se relaciona com Deus. Quando alguém bate, a gente apanha e diz glória a Deus, porque cara maluco, dá glória a Deus apanhando. A gente pede perdão, a gente perdoa, a gente faz essas coisas, discernimos as coisas, né? Lembra lá de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, o que a palavra diz? Que ele via os céus abertos, amém? E o Filho do Homem de pé para receber Estevão. Um cara tomando pedrada, vai morrer, mas o assunto dele era com Deus. Ele estava lá experimentando as coisas do alto, porque ele cria nas coisas sobrenaturais. E é por isso que nós oramos. E é por isso que nós gastamos tempo com essas coisas, né? Porque Deus mudou a nossa vida, amém? Deus começou a fazer algo em nós, que é novo. Isso nos custou perdas também. Perdemos amigos, né? Eu conheço muitas pessoas que disseram, eu perdi amigos. E você deve ter perdido amigos. Perdeu até familiares, né? Porque tem gente que se revolta contra você. E se você for um crente assim mais barato, até você tem alguns familiares, né? Um crente assim de paraguaio, desculpe os irmãos do Paraguai, de segunda linha. Mas não é isso não, eu estou dizendo que se você está meia boca, tem gente que dá até para conviver com você. Porque tá bom, você não subiu tanto para o céu. E alguém te diz que bom que você está com o pé na terra. Mas a gente está na terra vivendo a vida do reino de Deus, vivendo Deus. Então as coisas que muitas vezes nós fazíamos e que tinha tanto valor, hoje não tem mais, né? Eu encontrei um bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o meu Senhor. Eu sou nascido de novo. Nós nascemos do Espírito Santo. Isso tem que ferver no nosso coração. E é por isso que o cântico toca em nós, é por isso que, de fato, nós somos sensíveis. É por isso que não precisa nem pedir uma pessoa que está no Espírito para não ficar distraída, porque ele é ligado no Espírito. Quem está no Espírito quer as coisas do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz isso, que nós temos a mente de Cristo. E tudo que vai cooperar com essa mente de Cristo, a gente sabe que Deus está nos preparando para a eternidade. Irmãos, nós não podemos olhar para essas coisas como homem natural, porque nós somos homens espirituais. E todos os dias nós corrigimos situações na nossa vida. E é bom que você pense assim, né? A sua vida é corrigir todos os dias? Eu quero corrigir minha vida todos os dias. Eu quero orar ao Senhor todos os dias. Eu quero ler a palavra e aprender da palavra todos os dias. Porque, de fato,
eu sei que eu tenho uma guerra para vencer dentro de mim. Você tem a sua guerra para vencer. Porque, de fato, Deus quer que possamos respondê-lo à luz dessa palavra toda. Imagina Deus nos levando a entender que nem olhos viram, e você começar a viver essa vida sobrenatural, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano nenhum, mas isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus revelou pelo Espírito Santo. Amados, aqui nós temos que entrar e nos aprofundar e aprender dele, receber dele, porque a gente sabe que Deus está nos preparando. Então somos espirituais, deveríamos ser todos espirituais. A gente falou do natural, que não conhece a Deus, estamos falando agora do homem espiritual. A gente tem que entender a Deus pela palavra, não é pela religião. A religião vai nos levar a cultos, a costumes, a uma série de situações, de tradições, de liturgia, a gente segue fazendo, e tem gente que morre assim, e a gente vai cantar para ele, ó, que saudosa lembrança, tenho de ti o Sião. A gente vai cantar aqueles cânticos de enterro, de sepultamento, vamos cantar em nome de Jesus, a gente não pode julgar ninguém, eles morreram e partiram com o Senhor. Mas Paulo fala agora, amados, também nesse texto, e a gente quer entender isso em vários textos. Quando eu abri aqui Tiago, eu pensei que era no telhado. Eu estou acostumado a pregar e alguém joga pedra no telhado. Eu pensei que era no telhado. Aleluia. E olha que ele não é pesado, né? Tem gente mais pesada aí. Irmãos, no primeiro versículo, quando eu abri aqui o livro de Tiago, procurando esse versículo aqui do capítulo 4, versículo 17, eu fui lá, parece que eu achei um monte de coisa sobre carne. Eu já li várias vezes a palavra carne, né? Carne em Romanos, carne em Coríntios, né? Porque a carne é terrível. A gente vai ver mais sobre a carne. De onde procede? 4:1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde serão dos prazeres que militam na vossa carne? Então tem muitas coisas que militam na nossa carne. A gente ainda está aqui na terra, a gente de fato está nesse corpo, e a gente sabe que a carne, ela é ruim, né? Do coração do homem procede todo tipo de engano e etc. Então, o que eu creio que Deus quer nos falar, é que ouvindo essas coisas, Ele quer nos corrigir, Ele quer trazer a palavra para quê? Para a gente reagir. Não é a palavra para a gente gostar da pregação, é a palavra para a gente ser transformado pela palavra do Senhor. Então, Paulo fala desse outro homem que é o crente carnal, é o cristão que para de crescer. É isso que eu quero deixar para os irmãos. Será que tem alguém aí no nosso meio que parou de crescer? Deus está falando para todos nós, porque eu também quero aprender, eu não quero ser carnal, eu quero me arrepender das coisas que eu tenho que me arrepender, mas Deus quer falar sobre aquelas situações de carnalidades na nossa vida. E aí, no texto que nós lemos, né, 1 Coríntios 2:12, está escrito assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então tem o Espírito do mundo e tem o Espírito de Deus. O que Deus trabalha é para que nós possamos andar em novidade de vida. Atenção para a palavra andar, porque se você for procurar na Bíblia, vai estar cheio dessa palavra andar.
Colossenses 6:2, assim como recebeste a Cristo Jesus, assim também nele andai. 1 João no capítulo 2, versículo 6. Os irmãos estão conseguindo? Aí, pode projetar rapidinho aí, disseram que vocês projetam rápido, hein? Mas não consegue me acompanhar aqui não, né? Aqui, 1 João capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Amém? Eis, é para a gente pegar a palavra e entender essa confrontação da palavra com a nossa vida. Que a palavra é para trazer luz para a nossa vida, para iluminar o nosso coração. A gente tem que andar dessa ideia, amados, de que é uma situação diária, é uma situação contínua, é uma situação que nós vamos viver todos os dias. Não é dentro dessa reunião, que a gente está andando bem aqui, a gente beija, a gente abraça. Aliás, a gente tem muito crente que consegue dar o abraço crente, o bater palma, cântico crente, as coisas tudo crente. Mas o negócio é segunda-feira, é terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, etc. E tem gente que, de fato, até que teve na reunião, ótimo, mas o comportamento dessas pessoas é um comportamento carnal. E a Bíblia diz que nós temos que andar. Amados, que desejo que Deus traga essa revelação para todos nós sobre andar, porque esse é o problema dos cristãos na terra. Nós temos que andar como ele andou. 1 Pedro, no capítulo 2, nos versículos 1 e versículo 2, vai falar uma coisa importante para todos nós. 1 Pedro 2, 1 e 2, despojando-vos, portanto, e a Bíblia diz, de toda maldade. Tem maldade? Tem aqueles crentes que dão cama de gato no outro. No futebol, Cauado já jogou muito, né? Mas tem aquele toque leve por baixo. Nem o juiz veio, o cara cai lá, entendeu? Irmãos, tem que despojar de toda maldade, dolo, atitudes que nós temos de dolo. Somos algumas vezes mal intencionados. Hipocrisias, puxa, como podíamos falar sobre hipocrisia? Nós não podemos ser hipócritas. Às vezes nosso comportamento com os nossos irmãos é cheio de hipocrisia. Ou até uma pregação hipócrita. Deus não se agrada. Até numa reunião, uma participação que parece muito positiva, muito espiritual, mas é cheia de hipocrisia. E isso nos destrói, isso acaba conosco. E é por isso que Pedro está exortando aqui os irmãos, invejas e toda sorte de maledicências. Porque o cristão, no geral, nós vamos até entrar sobre isso, se Deus nos permitir um pouco mais de tempo, mas, irmãos, a maledicência é uma questão muito complicada, e é muito sutil os que praticam essas coisas, porque não é uma coisa aberta. A gente pratica uma maledicência de uma forma mais educada, mais nobre. Quero te alertar aqui, e a gente vai devagarzinho, de alguma forma maculando aquele outro irmão, aquela outra irmã. E a Bíblia diz que a gente tem que, de fato, deixar toda sorte de maledicência, mesmo esse empurrãozinho que você está dando para que o irmão conheça a ruindade daquele irmão, mas isso torna-se uma maledicência. Irmãos, quando Deus nos fala, nós devíamos assim, deixar nossos ouvidos aguçados e não fechados, porque os
ouvidos do Senhor estão inclinados para nós, para ouvir a nossa oração. O Senhor está cuidando de nós e nós devemos, de fato, dar atenção, porque a Bíblia diz: desejai, e todos desejamos ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Aí a gente vê alguns irmãos que não tiveram crescimentos, ou crescimento para a salvação. Os anos passaram e eles estão no mesmo lugar. E pode ser que eles estejam um pouco para trás. Pode ser que eles estejam retrocedendo. Quando a gente encontra com alguns irmãos, com gente que a gente não vê há alguns anos, como eles estão? Mais fervorosos ou mais endurecidos? Mais difíceis? A gente consegue relacionar com esses irmãos. Hoje é uma noite de muita alegria, de muita celebração, desde que começamos, Deus falando muitas coisas. E agora Deus está falando na palavra. E a palavra, a Bíblia diz que ela é, de fato, esse instrumento de Deus para corrigir, para nos educar, para nos ensinar. É isso que diz a palavra de Deus. Então, nós temos que, como crianças recém-nascidas, desejar esse leite genuíno, espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para salvação, porque a salvação implica num crescimento. Eu disse para alguém, porque tem gente aqui que de fato está tão cheia de Deus, que diz assim, ó, vem comigo, porque, olha, Deus está salvando, está fazendo, etc. E esse crescimento para a salvação significa também algo que a gente vai compartilhar com os outros que não conhecem a Deus. Porque Deus nos deu algo, e agora eu quero que Deus dê algo para alguém que não tem. É por isso que nós estamos exatamente aqui na terra. E Paulo está trazendo essa exortação. Vamos abrir Hebreus no capítulo 5, versículos 11 até o versículo 14, para a gente entender esse homem carnal e entender essa situação toda que Deus quer ministrar ao nosso coração. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Olha que exortação fortíssima, agora, no escritor de Hebreus. Atendendo o tempo, pois com efeito, quando deveis ser mestres, o que Deus está falando? Eu tinha que encontrá-los numa outra posição. Vocês já deviam ser mestres, vocês deviam estar num outro estágio. Amados, é uma exortação fortíssima da palavra de Deus sobre nós. Atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Hoje, quando o Davi levantou aqui a Antonella, irmãos, é engraçadinho, né? E ela abre o olho e tal, e a gente, ai, que delícia, não é isso? Mas levanta um adulto aí e vai falar que delícia. Ele devia estar noutra, todos vão estranhar. Mongol, estranho, tem um tipo de doença qualquer. Então os anos passam e é como se a gente continuasse criança. Criança é bonito como criança, mas nós devíamos já ser mestres, atendendo o tempo decorrido. E, na realidade, alguns estão estragados, porque eles não cresceram. E Paulo está dizendo, eu tenho necessidade de que alguém vos ensine de novo esses princípios elementares. E é mais difícil agora ensinar. Porque quando a gente recebeu a primeira vez,
a gente recebeu, estávamos ávidos pelos princípios de Deus, sedentos para que Deus falasse algo conosco, e nós tínhamos disposição de sermos transformados. E a gente fez uma quantidade de coisas. Quando Deus começou a falar conosco, isso foi espetacular o que Deus falou conosco. Tivemos dificuldades na nossa caminhada, não é fácil realmente caminhar na vida cristã, mas o arrependimento, a humilhação, o quebrantamento, é por isso que Deus te fala hoje, nessa noite, Deus te fala, começa tudo de novo, tenha coragem de começar tudo de novo, porque senão nós saímos daqui entendendo que Deus nos falou, entendendo que Deus usou a palavra, entendendo que a reunião foi boa, mas é um tipo de situação para o nosso entretenimento e não para a nossa mudança. Não é uma preparação para a vida eterna, para que Deus possa trabalhar em nós algo que possa mudar a nossa vida. E Paulo, o escritor de Hebreus, está trazendo essa exortação clara aos irmãos aqui, né? Tem necessidade que alguém vos ensine esses princípios elementares dos oráculos de Deus, e assim vos tornaste necessitado de leite, não de alimento sólido. Não dava para dar alimento sólido, porque havia criancice, meninice, havia uma situação de infantilidade. E algumas vezes nós temos que olhar para nós mesmos. Deus, como que eu estou agindo como adulto, maduro, uma pessoa que tem de fato um compromisso, que quer agir dentro de uma consciência clara? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, se a gente não cresce e a nossa posição é satisfazer a nossa carne, isso nos traz consequência. A gente continua crente? Continua. Dá para ser crente. Você deve conhecer um monte, dentro do nosso contexto, fora do nosso contexto, e a gente que tudo bem, continua. Mas é triste ver pessoas que depois de tantos anos têm os mesmos ranços, as mesmas dificuldades sem crescer em Cristo. Aqueles problemas, eles não são resolvidos, a gente não consegue se humilhar, esse processo do nascer de novo. Então eu estou dizendo o crente carnal, pode identificar essa pessoa, crente carnal, ele não é natural, não é mais natural, porque o natural não conhece a Deus, o espiritual conhece a Deus, mas aquele que ouve o espírito do homem, do mundo, esse é um crente carnal. Agora, quando eu estava no Rio de Janeiro com os irmãos lá, a minha netinha, a Rebeca, disse assim, eu vou, porque me pediram para gravar um vídeo lá para o retiro de jovens, e eu falei com ela assim, vamos pedir aquele rapaz num lugar que nós estávamos no Rio. Aí ela disse assim, vou, você não está vendo que aquele moço é meio mongol? Ela descobriu de longe, eu não tinha visto. Eu falei, tá bom, vamos colocar o telefone aqui nesse pilar aqui. Irmãos, o que a gente tem que entender é que, de fato, Deus quer trabalhar conosco, porque eu penso que na vida de todos nós, deveríamos estar formando pessoas, deveríamos estar instruindo pessoas, todos. A fulana é discipulador, está escrito para todos nós, ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso não é um privilégio dado a Thaisinha, né, a Thaís, né, que Deus tem levantado aí, né, minha filhinha, para falar com outras pessoas, para proclamar para outras pessoas. Não, isso tem que ser um privilégio de todos nós, falarmos de Jesus para todas as pessoas, ensinar a palavra, repartir nossas experiências, a mudança da nossa vida.
No entanto, alguns seguem sendo crianças, não produz nada, nada. Veja o que você produziu. Alguns de nós, isso não é para você dormir mal, isso é só para você ser convencido assim, pelo Espírito Santo de Deus, que Deus quer mais de cada um de nós. A gente tem que, com a graça de Deus, progredir. Tem um versículo em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Porque é a palavra que tem que nos falar. 1 Timóteo 4, 15. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja a todos manifesto. Amém, irmãos? É a palavra que está nos falando. O seu progresso a todos tem que ser manifesto. Aí a gente encontra esposa emburrada, marido cabeça dura, filhos desobedientes. E situações assim que, amados, o nosso progresso a todos tem que ser manifesto. São os outros que estão nos impedindo de crescer? Não, sou eu mesmo. Essa batalha é minha, é no meu interior. Sou eu que não coopero comigo mesmo. E quando eu faço assim, eu destruo a minha vida. Porque é possível ser crente carnal? É possível, mas vai ser ruim para você. E é ruim para quem está perto de você. Porque quem está perto de você sofre com você também. Vamos entender isso, amados. Que além de não progredirmos, nós ainda atrapalhamos os outros. As pessoas que conversarem conosco, elas têm que ver Jesus. Conhecer Jesus através da nossa vida. Romanos 8. A partir do versículo 1 até o versículo 8, agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em quem? É um Cristo meia boca? Não, Deus não quer isso. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne. Jesus condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Não andamos segundo a carne. Como é que tem sido a nossa vida? Segundo a carne ou segundo o Espírito? Irmãos, isso é para nos confrontar. Isso é para que a gente possa avaliar nossas atitudes no relacionamento uns com os outros, na comunhão que a Bíblia diz, no ósculo santo que a Bíblia diz em alguns versículos, no abraço fraternal e cheio da glória de Deus, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne é para morte. Então nós tínhamos que ler algumas palavras e enchermos de temor de Deus. Pessoas que perderam o temor de Deus, elas fazem essas coisas que são da carne, porque não têm temor de Deus. Irmãos, não estamos servindo a homens, servimos a Deus. Não fazemos essas coisas para o nosso bem-estar, não, é porque Ele nos revelou. Bem-estar vai ser uma consequência da nossa vida, mas Ele revelou a sua vida dentro de nós. E nós não queremos morrer, nós que morremos com Ele. A palavra diz que lá no batismo, através do sepultamento, agora vamos viver na carne, cogitando as coisas da carne. Olha que Paulo está escrevendo à igreja, agora aos irmãos de Romanos.
porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito. A gente tem que entender que tem que haver uma escolha dentro de nós. E essa palavra que nos convenceu há muitos anos atrás, é a mesma palavra que quer nos convencer hoje. Amém, amados? Eu chego hoje aqui necessitado de Deus. Eu chego hoje aqui querendo aprender de Deus. Eu não quero correr da palavra, da verdade de Deus. E aquilo tudo que Deus tiver para mim, eu quero entender, eu quero me humilhar, eu quero receber. E a gente tem que ver, em nome de Jesus Cristo, sobre essas coisas que têm um domínio sobre nós. Porque, irmãos, existe uma guerra espiritual. E eu quero te dizer, está escrito lá, Paulo aos Coríntios também, que a gente não tem que ignorar esses laços, né, de Satanás, ignorar as artimanhas, as armadilhas do diabo. Não ignore, mas a gente não ignora com a palavra, porque Jesus enfrentou o inimigo com a palavra, sempre com a palavra. E algumas vezes essa palavra não tem a autoridade sobre nós, deveria ter, porque de fato nós queremos viver a palavra, mas eu estou matando a mim mesmo. E às vezes alguns não conseguem entender. Eu peço assim, em nome de Jesus, entenda. Isso vai tirar esse sofrimento. A gente vai sofrer por amor a Jesus, mas não é essa situação que nos mata, como diz a palavra, porque o pendor da carne, está escrito, não precisa de interpretação, dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. É inimizade, um comportamento errado é inimizade contra Deus. Dentro de casa, relacionamento, marido e mulher, situações no seu trabalho, é inimizade contra Deus. Vou ajudar uma situação de uma pessoa agora, assim que puder, em nome de Jesus, vamos estar lá pessoalmente, porque alguém disse assim, a pessoa deixa um rastro de inimizade, um rastro de confusão, de problemas aqui, para todos, é um péssimo testemunho. A gente tem que ajudar essa pessoa, porque foi como cristã, e na realidade está com um comportamento de uma pessoa carnal, porque ela já nasceu de novo, sim, ela teve uma experiência com Deus, mas é carnal. Me surpreendi agora, quando estávamos no encontro lá no Rio de Janeiro, que alguém disse assim, olha, fulano de tal deixou a casa lá, o marido, as filhas, e de fato foi embora. Que dor. Ela está com um link, lembrei agora. Mandei o link para ela ouvir a palavra hoje. Está ouvindo a palavra. De longe. Mas louvado seja o Senhor, porque de fato essa palavra é para te convencer que não pode viver na carne. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, precisa de mais clareza? Precisa alguma interpretação no texto? A gente só precisa ir lá, ler e mudar de vida com a graça de Deus. Quando a gente lê lá o versículo 14, está dizendo que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então a gente não pode se deixar enganar, porque existe crentes carnais, que como Deus já está nos falando, frequentam retiros, promovem retiros, leem a Bíblia, oram, fazem essas coisas. Está dando para entender que é possível fazer essas coisas todas e ainda ser carnal? Porque Paulo está escrevendo à igreja sobre essa situação da carne. Então não é ocupar com as coisas religiosas, que de fato nós somos identificados como pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Basta ler lá em Mateus, no capítulo 7, versículos 21 a 23, Mateus 7, 21 a 23,
nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E olha que esse pessoal aqui, profetizou em nome de Jesus, expulsou o demônio, operou milagre, mas a palavra diz, eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então nós temos que entender essa diferença do homem espiritual, do homem natural, do homem carnal, porque alguns de nós estamos vivendo nesse limbo aí, sem ter uma experiência de nos humilhar diante de Deus, e aí a gente está comendo aquelas cebolas do Egito, não é isso? Alguém está no deserto ainda, não saiu do deserto, e acho que não vai dar tempo, amados. Eu vou passar de passagem, mas só um comentário rápido aqui, sobre Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 25. Eu tenho que passar muito rapidamente para a gente orar e colocar essas coisas diante de Deus. E quando Deus nos der a oportunidade, a gente repartir uma quantidade de coisa aqui sobre esse andar. Gálatas 5, 16 a 25, digo, porém, andai no Espírito e jamais cumprireis ou satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Qualquer um de nós, irmãos, Deus está falando, a carne milita contra o Espírito. É difícil para mim, é difícil para você. A gente ainda está nesse corpo, terreno mortal, e a gente tem que fazer essas escolhas pelo Senhor. E o Espírito contra a carne, o Espírito está falando, não é? O Espírito fala. Você ouve a voz de Deus? Ouvimos. Quantas vezes? Você dá atenção à voz de Deus? A gente obedece o Espírito Santo de Deus? Muitas vezes não. E a Bíblia está explicando porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. É Paulo em Romanos falando, o bem que eu quero, esse não faço, o mal que eu não quero, sempre está diante de mim. Essa batalha que nós vivemos. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, as quais são, irmãos, aqui nós tínhamos que entrar profundamente, né? Prostituição, impureza, lascívia. A gente vê aqui, aí muda o versículo, não é isso? Muda para outro versículo aqui, Gálatas, capítulo 5. Mas aqui eu quero dizer para os irmãos, que é como se fosse, aqui era tão importante a gente gastar um tempo, idolatria. Porque essas questões aqui, elas vão nos levando a abismo em cima de abismo. Impureza é porneia, que leva pessoas a viverem a pornografia terrivelmente. São dependentes, viciados, em situações que não agrada a Deus. Isso gera lascívia e prostituição, porque aí vai para um ato. Então a gente tem que entender esse combo todo que Deus está nos mostrando aqui, como está escrito no versículo 20, idolatria, aí gera feitiçaria. Feitiçaria e pessoas enfeitiçadas, tem gente que fica enfeitiçada, literalmente. Já encontrou gente assim que está perturbada, enfeitiçada? É coisa do demônio, é verdade. Começa a ficar dependente de remédio. Essa palavra aqui no original, no grego, ela traz exatamente essa conotação sobre pessoas que se drogam. Então, às vezes, eu já encontrei uma esposa que disse assim, bem, meu marido ficou livre das drogas, mas agora está na droga que o médico dá para ele direto. Tem gente que precisa de um remedinho, sim, é verdade. Eu me lembro que eu fui fazer uma visita aí numa capital do país aqui, e cheguei lá, ajoelhei na frente daquele irmão, ele e a esposa, chorando com ele, falando com ele. Depois de 5 horas, assim, naquele tempo, eu peguei,
dei para ele um telefone de um psiquiatra. Meu irmão, seu caso realmente precisa de um profissional. É uma situação clínica mesmo. Então, essas coisas aqui, inimizade. Irmãos, é terrível isso aqui, porque a gente podia trabalhar muito, muito essa situação. Primeiro, a gente desenvolve aquela situação, bem, eu não quero estar com essa pessoa. É uma certa inimizade. A fulana ou o ciclano não fez nada, mas você tem uma inimizade contra aquela pessoa. E você quer matar aquela pessoa, mas sabe quem está morrendo? É você. É você. O que a Bíblia diz, quem está morrendo é você. É você que morre, entenda isso. A gente não mata os outros, pode até matar os outros, porque você atrapalha muito a vida dos outros. É o que eu disse, o que vive na carne, aí ele começa a desenvolver essa situação, mas ele está matando ele mesmo. E a inimizade gera porfias, uma situação que você agora passa a discutir, tem ciúmes, tem iras, tem discórdias, tem dissensão, e vai ter inclusive facção, porque o final dessa lista aqui é que vai dividir as pessoas. Oi, está entendendo? Vai dividir as pessoas. E o corpo de Cristo não pode ser dividido. Os que fazem tais coisas, a gente tem que discernir o espírito dessa gente, porque não provém de Deus. O espírito de Deus é reconciliação, é restauração, é perdão, é pacificar, é dizer coisas boas, falar o que edifica, não o que destrói. É isso que a Bíblia diz em outros versículos que não há tempo para abrirmos. Mas, de fato, é isso que é criado por muitas pessoas que são crentes. E é por isso que a Bíblia está dizendo aqui em vários versículos que a gente tem que cuidar do nosso andar. Lembra disso? A gente tem que andar segundo a vontade de Deus. Então, essas batalhas, nós vamos ter que andar em Cristo. Sabe o que Paulo fazia com as diferenças? Não sei se terminamos de ler o texto todo. Não vai dar tempo de ler. A Bíblia termina dizendo aqui que os que praticam tais coisas, né, essas são obras da carne, né, bebedice, ó. Aí tem gente que engorda, que fica ruim com essas coisas, bebedice, bêbados, né? Glutonaria, coisa semelhante a essa, a respeito das quais eu declaro, não herdarão o reino de Deus, que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é paz, alegria e amor. Então, vem essa verdade toda. Mas sabe o que Paulo fazia, irmãos, para vencer essas coisas dentro dele? Pode projetar aí, 1 Coríntios 9, 27. 1 Coríntios 9, 27. Paulo esmurrava o seu próprio corpo e reduzia o seu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, já pregou para outros? Você fala que é de Jesus, discípulos? Ou discípulo, não venha eu mesmo a ser desqualificado. É sério isso, amados? E algumas coisas a gente não leva a sério, porque de fato a gente não deixa Deus trabalhar conosco. Então é isso que o Senhor quer nos mostrar, que Ele quer andar através de nós. Não é atrás de nós, na frente, do lado, Ele quer andar em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Colossenses 1, 27, não é isso? É a esperança da glória, se Ele está em nós. Então tem que ser a experiência com Deus, Ele dentro de nós. Filipenses diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes seja conhecida diante de Deus as vossas petições. Paulo exorta os Gálatas lá no capítulo 3, versículo 3, vocês começaram no Espírito e agora estão andando na carne. É o crente carnal. Então nós temos que discernir essas coisas, porque de fato essa palavra, ela nos confronta
para que possamos viver aquilo que Deus quer. E quando nós temos essas atitudes que são carnais, a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 19, não apagueis o espírito. Você conhece gente que é crente, que apagou o espírito, que não ouve Deus? Irmãos, em nome de Jesus Cristo, temos que ouvir Deus. Eu fiquei horas e horas clamando ao Senhor para que Deus nos falasse. Eu vou parar aqui. Mas eu quero terminar dizendo aos irmãos que de fato o Senhor quer renovar a nossa vida. O Senhor quer derramar do Espírito Santo sobre nós. Ele quer nos trazer essa riqueza de revelação, para que nós possamos tomar a nossa cruz a cada dia. Lucas diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Capítulo 9, versículo 23. Tome a sua cruz dia a dia e siga-me. O evangelho requer quebrantamento, humilhação. Não é que somos sabichões da palavra de Deus, não. Tem alguém que marcou comigo um compromisso para o ano que vem. Daqui a um ano, está na minha agenda. Ministrei numa Assembleia de Deus, lá na Serra. Não, você tem que vir aqui no aniversário da igreja o ano que vem. Eu disse, vou ver na agenda. E aí eu depois pensei assim, meu Deus, daqui a um ano como que eu estarei? Eu quero estar em Cristo. Mas é isso que todos temos que buscar do Senhor. Já passaram esses anos todos, eu estou em Cristo, aprendendo, mas eu quero estar cheio do Espírito Santo, porque de fato não é o meu passado que garante a palavra de hoje. O que garante a palavra de hoje é a minha oração, é a minha comunhão com Deus na palavra, é o meu quebrantamento, a minha humilhação. Não é o meu passado, porque nós podemos dizer, mas eu tenho um passado assim, assado. Irmãos, isso não vale, no sentido de que eu sei que Deus vai nos recompensar, é verdade, mas eu tenho que ser fiel hoje, eu tenho que ser santo hoje. Nós cantamos aqui, e cantamos santo, santo, eu quero cantar santo hoje, e viver santidade hoje, a experiência com Deus hoje. Eu não vou me alimentar da minha história, eu tenho que me alimentar da vida que eu estou buscando no Senhor hoje, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe essas coisas e tire as situações de pecado da minha vida, porque eu quero andar no Espírito. E se nós andarmos no Espírito, nós não vamos cumprir essas obras da carne, mas vamos ter que vencer. Hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, tem que vencer. Não é o que você experimentou ontem, mas é o que Deus quer trabalhar hoje, no arrependimento, na humilhação, no quebrantamento. E a gente tem que encontrar esses homens e essas mulheres. Vamos adorar o Senhor com um cântico. E nós queremos orar e pedir ao Senhor que Deus nos dê clareza, iluminação nessa palavra. Pedir ao Senhor que possa operar em nós um milagre, porque tem muitas coisas sobre o andar. E essa semana nós vamos ter que andar. Amanhã, domingo, nós temos que andar. E se nós andamos no Espírito, irmãos, a diferença é extremamente grande, porque Deus vai nos usar. Você vai se aproximar de uma pessoa e Deus vai te dar uma palavra. Não haverá essa situação de restrição com uma pessoa. Às vezes a gente mata uma pessoa no nosso coração. Como? Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Te risquei hoje do meu livro. Que bom que não foi do livro da vida, né? E que bom que eu não ouvi isso muito na vida. Eu estou me lembrando de uma pessoa. Mas você riscou alguém? Às vezes de risca, nem faz isso declaradamente, mas você risca assim, de um jeitinho que eu vou gelar essa pessoa. Você cancela.
Cancela a pessoa e começa a viver uma experiência de indiferença. Aí o outro você abraça, corre. Oh! Poxa, por que alguém é tão efusivo com alguém e é tão frio com outras pessoas? Irmãos, a Bíblia diz que a gente não pode fazer essa acepção de pessoas. Então o que Deus está nos falando é para a vida eterna. Eu quero que você ore para discernir essas coisas, porque Deus está nos preparando para a vida eterna, para não ser crente sonolento, para não ser esse crente carnal, para não ser esse crente meia boca, né? Para corrigirmos uns aos outros, em nome de Jesus, à luz da palavra, porque de fato as pessoas têm que conhecer gente cheia de Deus. Crente está cheio na terra, mas Deus quer levantar discípulos para a glória de Deus. E se nós estivermos nessa palavra, irmãos, tem um monte de sigla aí, né? TDAH, o que mais? LGBT+, QI, o que mais? O que é mais? Toque. Toque, essa eu não conheço, depois se fala. Pensei que era chocolate. Irmãos, tem tanta sigla, mas se de fato nós estamos em Cristo, queridos, a gente não vai dividir ninguém, a gente vai amar as pessoas. Vamos semear. Não deu para colocar, deixa eu colocar só esse versículo, Gálatas capítulo, e eu termino com esse versículo aqui, irmãos, termino mesmo com esse versículo aqui para a gente orar. Gálatas capítulo 6, versículos 7 até o versículo 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. É a lei da semeadura, porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Irmãos, pode ser que a gente não tenha uma resposta rápida, mas o Senhor está conosco, amém? O Senhor vai cuidar de nós. O Senhor está vendo o que você está passando, e às vezes nós temos que passar calado. Deus ao seu tempo vai te honrar, porque os que são humilhados, esses vão ser exaltados. A gente quer ser conhecido por Deus. Não semeie na carne, porque senão você vai colher corrupção. No nome de Jesus. Pode cantar sentado, assim, esse cântico. És o dono da minha vida, e compraste por um alto preço. Tu és o Senhor da minha vida, eu te servirei com alegria. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em ti. Viver da fé para o teu prazer. Cara, eu me nego
e a cruz, pois me compraste por um alto preço. Aleluia. Tu és o Senhor, eu te seguirei e te servirei com alegria. Quero mais e mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em ti. Viver da fé para o teu prazer. Os instrumentos podem tocar baixinho. Eu quero orar por todos nós, orar por mim, por vocês. Pedir ao Senhor para mudar a nossa vida. A última parte dessa palavra que eu queria compartilhar um pouquinho. Pode ficar com seus olhos fechados, com sua cabeça inclinada, ouvindo o Senhor mais do que a mim. Que Deus nos falou que tem algo que a igreja tem que novamente praticar: humilhação, quebrantamento, confissão, choro. Tem pessoas endurecidas, cauterizadas, pessoas que dão as costas para aquilo que Deus está falando. Mas se levante, em nome de Jesus. Não é levantar da cadeira, estou falando, levante espiritualmente. Quero orar pela igreja, para que Deus possa levar a igreja ao choro. Tem um livro na Bíblia que chama Lamentações. É um livro só de lamentações. Jesus chorou, mulheres choraram, a igreja chorou quando Paulo foi embora. Quero te pedir, em nome de Jesus Cristo, coloca o seu coração diante de Deus. Nós vamos orar pela palavra que Deus nos deu. Natural você não é mais. Se tem alguém aqui hoje, entregue a sua vida para o Senhor. Deus nos quer uma vida espiritual, mas nós queremos orar que Deus combata todo pecado, toda carnalidade, em nome de Jesus. Que Deus trabalhe isso durante a semana, nos grupos, que você possa procurar as pessoas que você tem indiferença, que você cancelou, que você tem um tipo de acepção, em nome de Jesus. Eu quero orar, porque a oração, ela tem que nos fazer abandonar o pecado. Eu te peço, ore, porque senão o pecado vai fazer você abandonar a oração e vai fazer você abandonar esse livro. Nós vamos orar. Quanto mais você for intensa no Senhor, no que Deus te falou, eu quero te pedir, ataca aquilo que Deus te falou, ataca a sua carnalidade, porque o Espírito de Deus é oposto ao espírito do mundo. Em nome de Jesus Cristo, Paizinho, nós oramos, te pedimos, levanta gente na terra que seja comprometida com a tua palavra, Pai. Ao ler a tua palavra, que nós possamos nos humilhar, confessar o nosso pecado. Deus, não queremos ser indiferentes à tua palavra,
Mas, Senhor, traz convicção de pecado. A palavra que tanto nos falou no início da nossa caminhada como igreja. Metanoia, mudança de vida, arrependimento, traz arrependimento, Pai. Traz quebrantamento, traz confissão. Qualquer que seja o pecado, Senhor, que possamos confessar, nos humilhar. Tira-nos da obscuridade, do pecado oculto, da resistência à Tua palavra. Deus, cura-nos das nossas doenças, das depressões, Senhor, dos males que temos cometido contra nós mesmos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Opera um milagre em nós. Levanta pastores comprometidos, quebrantados, tementes a Deus, convertidos. Converta o nosso coração, como diz a Tua palavra, Senhor. Ó sacerdotes, chorem em nome de Jesus Cristo. Levanta homens e mulheres tementes a Ti, de tal maneira, Pai, que possamos, Senhor, confessar o que mais está nos matando, nos destruindo, acabando conosco, em nome de Jesus Cristo, Pai. Toma a Tua palavra de tal maneira que a nossa vida seja mudada, para andarmos em novidade de vida. Esse é o Teu projeto conosco, Senhor. Essa é a Tua vontade em nós, Pai. Deus, todos recebemos essa palavra e ajuda-nos a vivê-la. Ajuda-nos, Senhor, ainda que nos custe um preço de cruz, de humilhação, de vergonha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito. Nós oramos, Senhor, por isso. E Tu nos falaste, Senhor. Tu sabes as horas buscando, Senhor, esse alimento, Senhor, para que sejamos transformados. Opera, Deus, esse milagre. Ajuda-nos como igreja, Pai. Renova-nos, Senhor, restaura, Pai. Levanta esse povo que chora, que tem discernimento, que fala em línguas, que entrega a profecia, mas que vive a vida reta, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Vamos cantar de novo. Toma minha cruz, pois me compraste por um alto preço. Aleluia. Tu és o Senhor, eu te seguirei e te servirei com alegria. Quero mais te obedecer. Quero mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em Ti. Viver da fé para Teu prazer. Quero mais te obedecer. Quero mais e mais te conhecer, Jesus. Eu quero aprender a confiar, somente confiar em
Fé da fé para o teu prazer. Uma visão, acho que diminuíram o som aqui um pouquinho, mas tem uma visão que Deus deu. Irmão, vamos cantar aquele cântico antes da palavra, só para a gente terminar, amém? Esse é o tesouro que a gente encontrou, né? Mas a visão que Deus deu é de uma corda que se rompia, e Deus estava mostrando àquele irmão que Ele quer restaurar relacionamentos, amém? Louvado seja o Senhor. Eu creio que Deus quer restaurar isso mesmo, toda a situação de divisão, de discórdia, de indiferença, de inimizade, de facção, de porfia. Deus não se agrada. Vamos terminar com esse cântico e a gente vai. Obrigado aos irmãos por toda a oração. Precioso Jesus, precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que te sonhas. tudo que tenho derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus. Eu amo o som da tua voz. Eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho, tudo que tenho, eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste a ela: essa é a boa parte que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e disseste
a ela essa é a boa parte que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Encontramos o bem mais precioso. Aleluia! Que essa palavra possa queimar no nosso coração, meus amados. Amém? No nome de Jesus. Podemos abraçar, nós temos... A cantina está vendendo caldo verde.